Bom, vocês devem estar olhando aí para minha tela, um monte de rabisco, né? Eu vou tentar explicar o que que é isso no decorrer do vídeo, mas só dando um contexto para vocês do porquê que vocês estão vendo isso, né? Eu postei lá no Instagram uma pergunta, né, para as pessoas. Tipo, quem tinha curiosidade de saber como é que consegue gerar um negócio desse, né? E o que que é isso? Daí a ideia é tentar ser o mais natural possível, né? Explicar esse negócio aí, fazer um live code, um hands-on, né? Mostrar como é que você consegue gerar uma arte dessa, né? Se é que pode ser chamado de arte. Eu considero arte porque para mim isso é muito bonito e desde então às vezes eu faço algumas coisas parecidas e vamos lá. Deixa eu só me apresentar um pouco. Meu nome é Arthur. Hoje em dia eu estou trabalhando no Grupo SBF, que é um grupo de 3 empresas, né? Nike, Centauro e NWB. Né? A gente está contratando. Sou formado em análise de sistemas na FATEC aqui em Santos, né? E é isso aí. Acho que uma informação interessante também é que tem um repositório já, né? Mostrando como é que fazer essas artes, né? Lá no meu GitHub, que é o Generative-Art, né? Mas vocês devem estar se perguntando o que que é arte generativa, né? Bom, eu vim aqui no Wikipedia rapidão, né? Tipo, trabalho de escola. E eu tava lendo aqui que arte generativa nada mais é que quando um artista ele quer fazer uma automatização da arte dele, né? Ele encontra um processo, daí ele tenta automatizar esse jeito, né? De fazer arte. E tem vários exemplos aqui, tipo, que a galera faz. Por exemplo, um Mandelbrot, esse negócio aqui, ó, é um exemplo de arte generativa, né? Baseado em matemática, né? Tipo, esse carinha aqui, ele já faleceu, mas baseado em matemática, ele conseguiu desenhar esses formatos aqui, que são conhecidos como fractais, né? Então, explicando bem por alto assim, arte generativa é todo o processo de criar arte baseada em algoritmos e programas. Beleza. Aqui tem um exemplo, né, bem antigo, que eu peguei aqui no site da TIT, né, dos arquivos da TIT, de pessoas que faziam computação gráfica, né, como é que funcionava a computação gráfica antigamente. E aqui tem um exemplo de como eles faziam, como é que eles explotavam o gráfico, né. Eu vou dar um play aqui só para vocês darem uma olhada. É bem antigo. Vou colocar também na descrição do vídeo, tá? Interessante o que aconteceu aqui, né? Tipo, o cara no vídeo ele tá falando que aquela animação que tá acontecendo ali é a representação das forças gravitacionais, né? Daí o que aconteceu? O interessante por trás disso, dessa animação, é o quê? É a animação utilizando plot de gráfico, né? E colocando a fórmula da força da massa, né? Aí se dá play aqui, continua vários exemplos, né, de física, força, velocidade, e tem vários exemplos aqui de como uma massa, né, dentro de um campo físico se comporta. Né? Isso aqui é computação gráfica bem antiga, acho que 1970 ou menos, né, era representado. Hoje em dia existem outras ferramentas, né? Depois do advento da Pixar e ter começado a fazer o Toy Story e tal. Mas esse é só um contexto, uma introdução que eu queria dar. Bom, a gente vai desenvolver essa arte generativa aqui usando esse módulo aqui do Python, né? É um módulo open source que, que é bastante popular, né? Igual ele está dizendo aqui. Aí como é que funciona? Você importa, né, utilizando Python, e você cria uma instância de uma caneta, né, que consegue desenhar dados os processos. Né? Aí aqui ele desenhou um sol, assim, aparentemente, né? Mas a ideia aqui é a gente fazer uma rosa igual a gente falou aqui
e igual eu falei lá no Instagram, beleza? Então vamos para o que interessa, chega de introdução, vamos criar aqui uma aula, tá? Só criar aqui um arquivinho, a gente vai chamar o nome do nosso arquivo de main.py, né? Que é um arquivo Python. Vou criar ele e vamos trabalhar nele. Bom, acho que primeiro de tudo a gente teria que importar, né, a nossa lib. Então, se a gente importar a nossa lib, a gente consegue ter todo o aparato de como trabalhar com ela, né? Então, a gente importou aqui, né, deixa eu salvar. Se a gente executar nosso programa agora, não retornou nada, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer algumas configurações antes. A gente precisa instanciar a classe desse módulo, né? Então vamos aqui instanciar a nossa configuração. Então vou colocar aqui só um comentário, né? Que é de configuração. E vamos instanciar aqui. Eu vou chamar a minha instância de T, né? Que vai receber uma instância de tartaruga, né? De turtle. Beleza. Se a gente dá um print nesse T aqui, a gente vai ver que é uma instância. Aí rapidinho ele abriu, fechou, né? Ele abriu uma instância, esse objeto, e dentro desse objeto tem tudo que a gente precisa para desenhar. Então só deixa eu continuar aqui, né? Então vamos aqui fazer a instância da nossa tela, né? Então vou chamar a nossa instância de tela, né? Que é a screen.js, tá? Aqui estou instanciando a minha tela, né? Se a gente vier aqui e mostrar a instância da nossa tela, também vai instanciar um objeto e instanciou aqui uma tela também. Beleza. Então, acho que o primeiro passo, a gente precisa definir aqui qual que vai ser a cor da nossa caneta, né? Vamos definir a cor da nossa caneta, né? Baseada aqui no Pen Color, de branco, tá? Vamos colocar tudo hexadecimal para representar o branco. Sabemos que 0,00000 é preto e FFFFF é branco. Eu devo ter falado um caractere a mais, mas releva. Então, a representação de hexadecimal aqui é jogo da velha, cerquilha, tem outros nomes, né? Mas vamos escrever aqui. FF, FF, FF. Beleza, são 6, né? Então, beleza, 3 bytes. E vamos definir também aqui uma cor de fundo da nossa tela, né? Então vamos colocar aqui s.background color, né? Que é a cor de fundo, bg color, tal. Vamos colocar 00 para ser preto, tá? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza. Então aqui vamos ver o que mudou. Tá vendo? Ele abriu uma tela e saiu rapidinho, né? Porque a caneta ela instanciou, a tela instanciou, a gente pintou a caneta de branco, a gente quer a caneta branca, né? E o fundo a gente quer preto. Mas a gente não quer que, né, tenha essa velocidade aí de instanciar e fechar logo. A gente quer trabalhar, né? Então vamos fazer um exemplo simples aqui. Já que a gente tem a nossa caneta e já que a gente tem o nosso quadro para a gente pintar, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa caneta, né? E vamos desenhar uma linha reta para frente, né? Então vamos usar aqui forward para frente e vamos caminhar 10 pixels. Na verdade eu não sei qual que é a unidade de medida daqui, mas vamos imaginar que são 10 pixels. Executar aqui, ele foi muito rápido, né? Então a gente pode fazer o seguinte. Para dar uma pausa aqui, vamos importar a nossa lib de tempo do Python e vamos dar um tempo só para a gente ver ele trabalhando, tá? Vou colocar aqui uns 10 segundos, acho que dá tempo. Deve dar. Tal. Ele abriu outra tela aqui, mas ó. Ele desenhou bem pouquinho, né? Desenhou bem pouquinho, vamos fechar aqui. Fechou, passou os 10 segundos. Mas se a gente desenhar, eu acho que um pouquinho mais,
Bill, será que ele... Vamos salvar. Vamos ver se ele desenha um pouco mais. Olha, ele saiu desenhando. Ele foi indo ao infinito. Beleza? Vou fechar aqui. Se ele deixar, né? Beleza, fechou. Agora, o que a gente precisa fazer, né? Para desenhar uma rosa igual tá aqui, né? A gente sabe que para frente, né? A gente usa essa função de forward, né? Mas nota que toda vez que ele vem para frente, né? Ele faz uma voltinha, vira para a esquerda, né? Vem para frente, faz uma esquerda, vem para a esquerda. Sempre para a esquerda, tá vendo? Esquerda dele, esquerda. Ele tem uma diferença de ângulo aqui, mas já a gente faz isso, tá? Então vamos aqui, ó. Acho que no primeiro momento a gente foi para frente, né? Vou colocar aqui um 100 e depois a gente vai para esquerda, beleza? Então a gente vai para a esquerda aqui, como? Aqui a gente vai definir um grau, né? A gente vai ter que definir aqui um ângulo para a gente virar. Como ele está usando aqui radiano aqui, né? grau radiano aqui, a gente vai colocar aqui 360, sei lá, dividido por 4. Só para ele fazer... Vamos colocar 90, vai. 90 que é o ângulo reto. Vamos ver se ele vira. Virar aqui. Ah, deixa eu colocar um time slip para a gente ver ele virando. Python main. Virou. Tá vendo? Ele veio e virou para a esquerda, né? Como é que a gente faz agora para ele... Deixa eu só diminuir um pouco isso aqui pra gente ver mais. E vou aumentar isso aqui também. Como é que a gente vê agora para ele ir um pouquinho mais para a esquerda mesmo, né? Então a gente virou a caneta para a esquerda, mas a gente precisa ir para frente, né? Então se a gente fizer um t-forward de novo, né? De 100, aqui a gente vai para a esquerda, né? Então, aqui, vai também, ele abriu outra tela, passou 5 segundos, virou para a esquerda, tá vendo? A animaçãozinha. Foi 100, virou para a esquerda, foi 100, igual está acontecendo aqui. Agora a gente precisa fazer aquele esquema, né? Esse esquema aqui dele incrementar, tipo, vai para frente, esquerda, vai para frente, esquerda, vai para frente, esquerda. E a gente precisa repetir isso aqui várias vezes, né? Até a gente fazer tudo isso aqui. Então vamos fazer aqui, tipo, vamos copiar 10 vezes isso aqui. Tá, copiei 10 vezes. Vamos ver o que acontece? Vou abrir aqui para vocês verem. Tá, foi para frente, 100, virou à esquerda, foi para frente, 100, virou à esquerda. Foi para frente, 100, virou à esquerda. E tá trabalhando, né? Vocês percebem que ele está trabalhando e vai ficar aqui 10 vezes rodando, né? Não vamos esperar não, beleza? Ó, o carro do gás passando, mas beleza. Deixa eu só fechar isso aqui. Se ele deixar, né? Beleza. Como a gente está trabalhando aqui com Python, né? Tem estruturas, tem formas, né, da gente repetir isso aqui. A gente pode usar o próprio for loop, né? Aqui no Python a gente pode usar um for e in range, né? Até 10, para a gente fazer todo esse trabalho aqui. Deixa eu só identar, né? Porque o Python ele é identável. Então aqui ele foi para frente, aí ele vai aguardar. Deixa eu só diminuir um pouco isso aqui para 3. Se ele deixar, R3, virou para 90, 100 e tal. Agora, como é que a gente faz
para não fazer um quadrado, né, para ele estar sempre incrementando, a gente precisa incrementar, né? A gente precisa incrementar aqui. Então, se a gente fizer o seguinte, para cada momento que ele fizer aqui a curva, a gente aumenta um pouquinho. Então vamos primeiro fazer o seguinte. Vou colocar aqui o nome da variável, né, de caminho, né, é o caminho que ele vai percorrer, que vai se chamar assim. Aí aqui a gente não precisa ficar repetindo número, né? Então a gente vem aqui e escreve caminho. A gente só está mudando as coisas de lugar para não ter que ficar repetindo, tá? Então, pegou o caminho, foi para 100, vai repetir 10 vezes, vai virar 90 graus e vai seguir o caminho dele. Até aí, beleza. Vamos ver se roda isso aqui? Pá. Até aí, beleza. Virou para a esquerda. Virou para a esquerda. Ele ainda está fazendo o quadrado, correto? Correto. Deixa eu só parar aqui, né? Tá funcionando. A gente precisa que esse caminho aqui, ele seja incrementado, né? Para a gente poder ir um pouco além desse caminho aqui que é o 100. Então vamos fazer o seguinte, quando ele percorrer 100, a gente espera um pouquinho, né? Vira para a esquerda, percorre mais 100. Da próxima vez que ele for rodar de novo, ele não, esse número aqui, caminho, poderia ser um pouco maior, para ele ir um pouco além, né? Então, a gente pode fazer o que aqui? A gente pode incrementar aqui. Caminho, faz mais um pouquinho aí. Caminha mais uns 10 pixels aí, por favor. Vamos ver o que acontece. Deixa eu trazer para cá. Foi para frente. Foi pro lado. Foi um pouquinho mais para frente. Vocês estão vendo ali, ó? Um pouquinho mais para frente. Tá vendo? E assim ele vai desenhar. Enquanto tiver repetição, que são aquelas 10, ele vai continuar aqui desenhando. Parou. Por quê? Porque chegou nas 10 repetições. Então vamos fazer o seguinte aqui. A gente colocou aqui 10 repetições, né? Mas a gente pode colocar mais. Vamos colocar aqui umas 50. Na verdade, vamos tirar essa variável daqui e vamos colocar aqui uma outra variável chamada repetição. Repetição vai ser 50, tá? E aqui dentro a gente coloca ela, repetir, beleza? Então, aqui vai repetir 50 vezes, né? Se a gente tirar esse sleep para ele fazer rapidinho, vocês vão ver. Na verdade, deixa eu só trazer aqui porque para dar tempo de eu copiar, colocar a tela para cá. Beleza? Abriu. Aqui. Ele vai fazer 50 vezes rapidinho. Bem parecido com o que tá aquele desenho lá que a gente tinha feito, né? Aí ele está desenhando aqui um processo que parece até o final de uma porta, em perspectiva, né? Olha que legal. Tartaruguinha está desenhando um arrodo. Só que tem um detalhe aqui, né? Qual que é o detalhe? Parece que cada momento que acontece uma virada para a esquerda, né? Existe uma leve alteração aqui no ângulo. Essa leve alteração a gente pode mudar aqui, ó. Cadê o terminal? A gente pode alterar justamente aqui, ó, tá vendo? Em vez de fazer 90, a gente poderia colocar um pontinho a mais aqui, né, de diferença. Então, em vez de ser 90, vamos colocar 91, só para ver o que acontece. Vamos rodar de novo. Python main. Tá executando. Olha lá.
Um grau a mais fez toda essa diferença. Ficou um desenho até mais bonito, né? Olha lá, vai repetir 50 vezes aqui. Deixa eu só pausar, né? E continuar aqui. Bom, a gente pode chamar esse 91 de grau, né? Vamos colocar nossas variáveis aqui. Chamar de grau, né, de rotação. E a cada momento que ele fizer esse incremento, né, de 10, ele vai fazer esse caminho um pouco maior, né? É basicamente isso. Só vamos tirar essas variáveis daqui. E acho que esse é o programa. A gente consegue modificar as cores, né? Sei lá, em vez de ser uma caneta só branca, vamos colocar aqui uma caneta verde. Acho que verde é muito bonito, né? Então vamos lá. Aqui as cores hexadecimais elas são representadas por RGB, tá? Que é Red, Green, Blue. Então, se a gente zerar o Red, colocar o verde no máximo, que é o Green, né? E zerar o Blue, a gente vai ter uma caneta verde, né? Então vamos ver aqui se ele coloca a caneta verde. Olha lá, a caneta verde. Que lindo. É isso, pessoal. Não sei se vocês entenderam, se eu consegui ser claro. Mas basicamente isso aí é uma arte generativa usando o módulo de Turtle do Python. Beleza? Um abraço.